Bom dia, internauta. Começa agora mais um videochat, uma parceria da Coordenação de Participação Popular e da TV Câmara. Hoje vamos conversar sobre o grupo de trabalho criado aqui na Câmara dos Deputados no mês de julho para tratar da reforma política. E hoje, excepcionalmente, também estaremos ao vivo pela TV Câmara. O que você acha que precisa mudar no sistema político brasileiro? Qual o tipo de financiamento de campanha eleitoral mais adequado? E as coligações partidárias devem ser mantidas como existem hoje? Estes são apenas dois dos vários assuntos tratados no grupo de trabalho de reforma política. Para participar com perguntas e comentários, acesse o link do bate-papo no portal Câmara Notícias. O endereço é noticias.câmara.leg.br, tudo sem acento. Agora vamos assistir a uma reportagem sobre esse assunto. O grupo de trabalho foi criado em julho e é uma alternativa da Câmara à sugestão de plebiscito sobre a reforma política proposta pela presidente Dilma Rousseff em resposta às manifestações populares de junho. O grupo se reúne todas as quintas-feiras e debate temas como o financiamento de campanha, sistema eleitoral, reeleição e duração do mandato dos eleitos, por exemplo. Os deputados têm até o dia 17 de outubro para concluir os projetos. Vamos entender nessa reportagem. Os deputados que fazem parte do grupo de trabalho da reforma política já começaram a apresentar suas propostas de mudanças nas regras eleitorais. O relator do colegiado, o deputado Alfredo Sirquis, sugeriu um sistema eleitoral misto para a eleição dos deputados. Pela proposta, metade dos deputados seria eleita pelo sistema proporcional, sendo que o voto, nesse caso, seria na legenda e a escolha dos deputados por lista pré-ordenada. A outra metade seria escolhida pelo sistema majoritário, em distritos eleitorais definidos pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ele explicou quem ganharia e quem perderia com a mudança. Eu quero introduzir um sistema eleitoral misto, né, que uma parte é eleita por uma lista partidária, a pessoa vota no partido, e a outra parte é um voto majoritário entre os mais votados, que nos estados com mais de 10 deputados federais, os estados maiores, seriam divididos em grandes distritos eleitorais, distritos que elegem 4 deputados e que entram, de fato, os mais votados. Qual é o resultado disso? Por um lado, fortalece os partidos e, por outro lado, consagra quem tem voto. Quem seria, digamos, prejudicado por isso? Os sem voto. Aqueles que se elegem na rabeira dos outros e que formam aqui dentro o chamado baixo clero. O relator também propôs a limitação das doações privadas para as campanhas eleitorais e a permissão para que entidades da sociedade civil e sindicatos também possam doar para os partidos políticos. Hoje, as doações estão limitadas a empresas. Acho que a gente tem que diversificar a base de participação de campanha. Não vejo por que esse privilégio de que só as empresas, como pessoas jurídicas, são as únicas que podem participar. Penso que a gente deve abrir o espectro. Além do relator, outros deputados apresentaram propostas. O deputado Marcelo Castro defendeu o fim das coligações proporcionais, o fim da reeleição para cargos executivos e mandato de 5 anos para todos os cargos eletivos. Já a deputada Luísa Erundina disse que tentará garantir o voto em lista fechada, com alternância dos candidatos indicados pelos partidos entre homens e mulheres. Diante de tantas sugestões, o coordenador do grupo, o deputado Cândido Vacareza, só tem uma certeza. Até outubro, o GT vai apresentar uma proposta de reforma política para a Câmara votar. Este é o videochat sobre a reforma política. Lembrando a você, internauta e também telespectador, que para participar com perguntas e comentários, basta acessar o link que já está disponível no portal Câmara Notícias, noticias.câmara.leg.br. Hoje nós vamos conversar sobre o assunto reforma política com o deputado Cândido Vacareza, do PT de São Paulo, ele que é o coordenador do Grupo de Trabalho da Reforma Política. Deputado, muito obrigada pela sua participação. Deputado, primeiro o seguinte, esse grupo de trabalho vai de fato encerrar as atividades em outubro, é isso mesmo ou há alguma possibilidade de prorrogação? Não existe nenhuma possibilidade de prorrogação. Esse grupo foi constituído para apresentar uma proposta de reforma política para o país. Desde o primeiro dia, eu disse que
que essa proposta não será apenas a proposta dos políticos. Eu quero ouvir toda a sociedade. Por isso que nós criamos uma alternativa com a melhor material que nós temos, que é a internet, de ouvir o máximo de pessoas que queiram falar. Já votaram até hoje 77.800, até nesse instante, agora já deve ter passado os 80 mil votos. Nós já tivemos 77.800 e poucos votos. Então isso é um sinal de uma participação muito grande de pessoas que não são deputados e que querem interferir. Esse debate aqui hoje é mais uma alternativa para as pessoas participarem. Só quero corrigir uma questão. Pois não. Não é alternativa, esse grupo de trabalho não é alternativa ao plebiscito. O plebiscito está tramitando na casa, a ministra Carmen Lúcia disse que precisaria de 72 dias para organizar um plebiscito, existe tramitação, não sabemos o que é que a Câmara vai decidir, mas mesmo que haja um plebiscito, o plebiscito do PT, por exemplo, tem 3 perguntas. Isso não é reforma política. Reforma política é uma questão global e nós vamos alterar o sistema eleitoral brasileiro, que já vigora desde 1945, que é mais ou menos o mesmo. Então, nós vamos discutir como alterar o sistema eleitoral brasileiro. Então, não é uma discussão simples. Já houve várias tentativas de discussão aqui da casa, a última, inclusive, não foi sequer votada na comissão. Deputado, então vamos começar com as perguntas da população. A Socorro pergunta o seguinte: deputado, bom dia, o voto aberto na Câmara vai ser votado junto com a reforma política ou não? É a pergunta do Socorro. Na Câmara está tramitando 2 propostas de voto aberto. Uma é mais recente, que é o voto aberto para a cassação de deputados. Outra é um voto aberto geral para tudo. Eu quero só a título de informação para os internautas, para a sociedade brasileira. Muitas vezes as pessoas falam coisas e na onda ou de protestos ou nas paixões, a gente às vezes não reflete mais profundamente. Eu quero dar um dado sobre o voto aberto. Essa que vai ser votada hoje sobre o voto aberto, ela trata de voto aberto para tudo. Hoje nós temos voto fechado para escolher ministro do Supremo, para escolher ministro do Tribunal de Contas, para escolher algumas decisões que são do Senado, que são das sabatinas de ministros, que aí o voto é fechado, de integrantes de agências reguladoras, que o voto é fechado. Escolhemos em voto fechado também as mesas da Câmara e a cassação de deputados. Essa proposta que vai ser votada hoje, provavelmente, estabelece o voto aberto para tudo. Eu sei que a onda geral é de aprovar o voto aberto. Eu quero dar algumas informações, porque eu acho que a gente tem que ter profundidade nas decisões. Até hoje, no mundo, só existiu voto aberto para tudo nas ditaduras. Foi na época da ditadura militar aqui no Brasil, na ditadura do Hitler, que não foi bem uma ditadura, foi um sistema político eleito pelo voto do Hitler na Alemanha, e mesmo regimes de esquerda, que as pessoas falam que é ditadura, como Cuba ou a China, o voto é aberto. Nas democracias mais consolidadas, como nos Estados Unidos, tem sessão secreta, na França tem voto fechado, nos Estados Unidos até a sessão é secreta. As pessoas não sabem nem o que os deputados declararam. Por exemplo, para declarar guerra, isso não é feito num voto aberto. Para decisões de política econômicas fundamentais, que o próprio debate pode interferir no andamento da economia ou criar uma crise, o voto é fechado. E esse mesmo mecanismo existe na França, existe na Inglaterra. Então, nós temos que fazer um debate aqui no Brasil bastante ponderado, porque nós temos que saber que nós temos vocação para ser uma grande potência mundial, para ter interferência nas decisões mundiais, e nós não podemos apenas olhar o imediato.
E, de qualquer forma, só para esclarecer, a questão da votação do voto aberto não tem a ver com o trabalho realizado pelo grupo de trabalho. Não tem a ver com o trabalho realizado com o grupo de trabalho, mas, num quadro geral, eu diria que tem a ver com reforma política, porque trata da política. Por exemplo, eu quero incluir mecanismos de facilitar a participação popular na elaboração das leis, mecanismos de democracia direta. Por exemplo, nos Estados Unidos, toda eleição há um elenco de consultas à população. Eu acho que é uma prática que a gente devia trazer para o Brasil. Mesmo que desagrade a uns ou a outros, nós temos uma série de temas que podem ser debatidos e discutidos durante a eleição. Se o povo vai votar num candidato, pode-se aproveitar aquele momento e o povo ser consultado sobre várias decisões de governo, porque o sentido da democracia é o povo se expressar no poder, o povo decidir. Como numa sociedade de 200 milhões de habitantes, você não pode reunir 200 milhões sempre, você tem representantes no legislativo, no executivo e no judiciário, cada um eleito à sua maneira. E nós podemos aproveitar a eleição e consultar o povo. Deputado, o Guilherme pergunta o seguinte: no portal E-Democracia da Câmara, o portal já recebeu mais de 116 propostas de reforma política, é o que ele diz aqui. O grupo de trabalho irá acatar alguma delas? As propostas do grupo estão parecidas com as propostas populares, indicando proximidade entre o desejo da população e aquilo que querem fazer os parlamentares? O que o grupo de pessoas que participam na internet sugerem serve como instrumento para influenciar os deputados. Mas nós não podemos dizer que é o que o povo sugere, porque aí nós teríamos que fazer uma pesquisa com 140 milhões de eleitores. Aí é o plebiscito. Nós vamos fazer uma consulta. Eu defendo o plebiscito. Por exemplo, se o povo decidir no plebiscito que o voto deve ser em lista ou majoritário, acabou a discussão. Nós temos que elaborar uma lei para estabelecer a forma que o povo quer que seja feita. Mas todas essas, eu hoje mandei todas as sugestões dos internautas, e vocês podem ficar sossegados, hoje eu mandei para todos os deputados as sugestões que os internautas fizeram. Porque as sugestões são muito díspares, tem mais de 200 sugestões diferentes. Então, eu organizei em tópicos e mandei para todos os deputados. E o deputado que quiser ter acesso é só entrar no site. E aí, dentro disso que o senhor está falando, quem fez foi o Guilherme. E agora, Guilherme, obrigado pela pergunta. E agora, na esteira do que o senhor estava falando, o Tomás pergunta o seguinte: quais são os mecanismos que permitirão que as propostas encaminhadas pela sociedade civil sejam realmente levadas em conta nessa discussão da reforma política? Não seria a hora de buscarmos mecanismos deliberativos para ampliar a participação da sociedade nesse processo? Em parte já é o que está sendo feito, não é isso, Tomás, deputado? é isso que nós estamos fazendo. E eu defendo, por exemplo, que as questões principais, a gente aproveite a eleição do ano que vem e consulte a população, faça o plebiscito. Faça ou um referendo para as questões principais que a gente decidiu. Fora isso, eu acho que nós temos que facilitar o mecanismo do plebiscito, facilitar o mecanismo de iniciativa de lei popular. Bom, deputado, nós fomos às ruas conversar com as pessoas e ver o que elas pensam sobre a reforma política, saber a opinião delas. Por isso, nós perguntamos o seguinte: você acha importante fazer a reforma política? A gente está decepcionado com essa absolução desse deputado aí, né? Todo o país inteiro não entendeu aquilo lá, então eles mesmos têm que se reunir e ver o que pode melhorar. A população pode ajudar, sim, mas as iniciativas têm que partir deles também, né? Eu acho que tinha que mudar tudo, radical, sabe? Fazer uma mudança total para ver se melhorava. Tá um caos, né? Essas corrupções aí. A gente está tão desgastada com tudo isso. Na verdade, a gente já está sem esperança, né? Com a política aqui em Brasília. O sistema de corrupção precisa acabar de imediato. A gente tem que saber em quem a gente está votando e cobrar deles a honestidade e o dinheiro público ser trabalhado da forma correta, onde precisa, na saúde, na educação e assim por diante. Eu acho que o voto não deveria ser obrigatório. Quando se faz
coligações entre partidos que chega a um ponto que não tem mais o ideal que é de coligar. Eu acho que isso tem que ter uma forma de acabar com isso, entendeu? Eleger alguém sem votar nele, suplente de senador, por exemplo, está errado. Eu tenho que votar na pessoa, não é? Partido, tem muito partido. Tem que diminuir, não tem como, né? E a gente sabe que, de repente, os partidos são usados para série de coisas, né? Eu acho que está errado. Deputado Vacarezza, a gente viu aí assuntos como excesso de partidos, de proliferação de partidos, a questão das coligações, o fato de você votar numa pessoa e esse candidato que é um campeão de votos trazer outras pessoas com pouquíssimos votos. Reforma política dá para atacar, entre aspas, esses que foram apontados como problemas pela população? Nós vamos atacar todos esses problemas na reforma política. Agora, como você viu, quando você pergunta reforma política, cada um tem uma ideia na cabeça. Sim. Então, as pessoas falam de reforma política, tem uns que falam como se fosse uma coisa mágica. Não tem nada de mágico. Segundo, a corrupção não começa no sistema eleitoral. A corrupção é coordenação de despesa. Por exemplo, o que é a corrupção que foi comum, foi denunciado e tem sido combatido e que eu acho que nós temos que combater até o fim e impedir, porque, de fato, é uma prática que tem que ser banida do Estado brasileiro e do mundo. Tem já casos concretos, vai fazer uma ponte e aí o ordenador de despesa acerta um preço a mais e divide o preço a mais. Isso não tem nada a ver com eleição, nem com a política. Isso acontece na política, acontece no executivo, acontece no judiciário, acontece na polícia e acontece na vida cotidiana, que cada um tem que denunciar, combater e trabalhar para acabar. E nós, políticos, temos a obrigação de combater e mais do que a população. Nós temos que combater mais do que a população a corrupção. Agora, nós não podemos ficar com a ideia que é fictícia de que vamos fazer a reforma política e acabou a corrupção, porque não só tem aqui. E muitas vezes, por exemplo, se um cidadão está dirigindo um carro, aí vai pegar uma multa. Em vez de pagar a multa dele, dá uma propina para aquele guarda, que não são todos os guardas. A maioria, a instituição da Polícia Militar é uma instituição decente, mas tem pessoas lá dentro que não são. E aí pega também o indecente, porque o indecente é o que recebe, é o corrupto e o corruptor. Os dois são indecentes e os dois são corruptos. Então, aí as pessoas acham normal. Como acha normal, leva vantagem em tudo. Nós temos que acabar com essa cultura. É aquela pessoa que está numa fila de carro e vai pelo acostamento atrapalhando os outros que estão numa fila. Ou então que para numa calçada. Tudo isso está errado. São micro situações. Nós temos que mudar a cultura para nós vivermos num país mais civilizado, decente, que não tenha corrupção. A política do levar vantagem em tudo é que leva muitos ao ter poder. Do pequeno ao grande, né, deputado? Ao ser corrompido e corromper. E nós temos que coibir o corruptor e o corrupto. Deputado, a Cristina pergunta o seguinte: as reuniões que discutem a reforma política serão disponibilizadas nos arquivos para podermos acessar e assistir e acompanhar e também compartilhar na internet e via redes sociais? Cristina, todas as reuniões que eu fiz da reforma política estão registradas na internet e podem ser acompanhadas pelo site da Câmara. É só você entrar na Câmara e anotar e clicar na reforma política do E-Democracia. Cristina, o site é câmara.leg.br. A pergunta da Rafaela: como é que a ficha limpa será tratada na reforma política? A ficha limpa é uma lei que já transitou e julgado, já é um fato jurídico perfeito, é uma lei e nós temos que respeitá-la. Não está em questão a discussão da ficha limpa na reforma política. Eu coloquei na mini-reforma eleitoral duas coisas muito importantes que têm a ver com ficha limpa. Hoje, pela lei atual, uma pessoa que tem ficha suja,
ela pode se candidatar a prefeito, se ela tiver grande apoio popular, ficar até horas antes da eleição, renunciar e colocar no seu lugar qualquer pessoa que seja filiada ao partido dela ou da coligação. E aí vai para a urna a fotografia dessa pessoa e o número. Então, o povo elege esse, mas como esse tem problema, ele se retira, coloca outro que não tem problema, e isso está assim em várias prefeituras do país. Eu vi algumas críticas tolas, dizendo que a mini-reforma eleitoral que eu tinha proposto era mudanças cosméticas. Crítica tola. A mini-reforma eleitoral é muito importante e nós estamos debatendo aqui na Câmara e no Senado. Uma outra questão que tem nessa mini-reforma eleitoral que é muito importante é o problema da prestação de contas, que hoje tem vários recibos preenchidos à mão, que eu acabei com esse recibo. Também vi uma crítica tola que isso dificultava a contabilidade. Ao contrário, qualquer doação para deputado em campanha tem que ser feita pelo banco e só pode ter gasto com cheque ou com cartão de crédito. Porque dessa forma é possível rastrear, né, E aí deputado? você pode rastrear. Mas os tolos estão querendo manter os recibos eleitorais. Deputado, o movimento de combate... Tolos ou sabidos. O movimento de combate à corrupção eleitoral vai fazer hoje, às 14h, uma apresentação das propostas defendidas pelo movimento para essa reforma política. Essa apresentação vai ser na Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, aqui em Brasília. Vamos então conhecer os principais pontos defendidos por esse movimento. E nós precisamos mudar drasticamente o modelo de financiamento de campanhas. As campanhas eleitorais são financiadas hoje por empresas interessadas no funcionamento da máquina pública. São empreiteiras, bancos, empresas que mantêm estreita relação, contratos e dependência em relação às decisões orçamentárias. E não pode acontecer. Essas empresas doam interessadamente e obtêm lucro com essa relação. Por isso, nós estamos propondo a substituição desse modelo por um modelo misto que integra recursos públicos e a participação do cidadão como doador. Não as pessoas jurídicas, mas o cidadão doando limites pequenos. Por outro lado, nós também achamos que é imediata a mudança, que deve acontecer imediatamente a mudança do sistema eleitoral. Nós temos um sistema eleitoral falho, não transparente. As pessoas não têm como saber quem serão aqueles que serão beneficiados pelo seu voto. Vota-se em um, elege-se outro. Há aquele efeito que permite que um candidato que obtenha muitos votos, como aconteceu com o deputado Tiririca na última eleição, ele traga por arrastamento outros parlamentares que o eleitor não podia prever que seriam também eleitos, dentre vários outros defeitos. Então, nós também propomos uma mudança profunda do sistema de votação. Bom, e esse é o videochat sobre a reforma política. Lembrando a você, internauta e telespectador, que para participar com perguntas e comentários, basta acessar o link que já está disponível no portal Câmara Notícias, noticias.câmara.leg.br. Deputado, essas propostas do movimento de combate à corrupção eleitoral são factíveis? Há algum tipo de tendência no sentido de aprovar essa ou parte dessas propostas? Olha, eu recebi aqui o juiz Marlon, recebi vários participantes que defendem essas propostas e eu pessoalmente discordo de algumas delas. Eu vou te dar o exemplo. Como é o sistema eleitoral que eles propõem? Primeiro o eleitor vai na urna e vota no partido, não vota na lista. O eleitor também não sabe quem são as pessoas que ele está votando. Mas não poderia saber? Não, eu sou favorável ao voto em lista. Poderia saber, mas quem ordena a lista é o partido. E esses que existem hoje vota no partido, primeiro voto. Aí, segundo, o eleitor vai novamente e escolhe o ordenamento desse partido. Corre o risco dessa proposta cair num totalitarismo grande no segundo voto. Por quê? Pelo seguinte, eu defendo o voto em lista fechada, mas o eleitor vai lá uma vez e escolhe o voto dele no partido, porque favorece o debate. Mas se o eleitor vai a segunda vez e eu tenho uma pessoa... Ele deu o exemplo do Tiririca, que, aliás, é um bom deputado. Quem acompanhar o Tiririca vai ver que ele não é, como muitas pessoas preconceituosas dizem, analfabeto. Isso não é. E é um excelente deputado, tem uma boa participação aqui na casa. E eu respeito a participação do Tiririca. Agora, voltando ao debate, o que é que acontece?
uma pessoa influente, como o Tiririca, que ele não vai fazer isso, mas digamos que fosse uma pessoa que fosse contra os gays. Dissesse, olha, atenção eleitores que vão votar na segunda rodada, não votem no fulano porque o fulano é homossexual. Aí toda a população pode votar, não só os eleitores daquele partido. É diferente do voto em lista. Se eu, por exemplo, voto no PT e eu ordeno a lista do PT, eu tenho direito. Mas se eu sou uma pessoa de direita, conservador, já votei no PT a primeira vez, já garanti o meu espaço lá. Aí a segunda vez eu vou interferir na lista do outro partido. Isso é um erro político crasso. Isso pode descambar para o totalitarismo. O segundo problema é o seguinte: eu prefiro o financiamento público de campanha. Então o senhor já começa a responder então a pergunta da Francine, porque ela pergunta qual é o seu posicionamento sobre isso. Eu não escondo minhas posições. Eu pode ficar tranquilo que meus eleitores sabem. Uma promessa que eu fiz para meus eleitores foi o seguinte: eu nunca vou decepcionar quem votou em mim. Então eu não faço nada às escondidas. Eu defendo o financiamento público de campanha. Se o financiamento é privado, como eles defendem, esse negócio de dizer que diferenciar empresa não pode financiar só pessoa física e não pessoa jurídica, não altera absolutamente nada. Por que não, deputado? Primeiro, ainda que fossem estabelecidas quantias pequenas? Eu vou dizer o que falou o Abramo aqui na audiência pública do Transparência Brasil. Cláudio Abramo. Ele disse o seguinte: quando proibiram o álcool nos Estados Unidos, foi o caminho para a picaretagem, para a máfia e para o submundo. Você diz, 100 pessoas podem dar contribuições individuais. É o caminho para o caixa 2, porque as contribuições individuais são pequenas, são permitidas. Alguém pode pegar 100 mil reais e distribuir, se for em 1.000, e distribuir para 100 pessoas. Aquele ali vai ter mais poder, porque é por baixo do pano, você não fica sabendo, do que se ele fizer às claras como é hoje. Primeiro, eu acho que o Brasil tem empresas que são respeitáveis. As pessoas não podem sacar, de uma maneira geral, a desconfiança. Não, veio de empresa é corrupção. Eu não aceito esse tipo de acusação. Você não pode dizer, por exemplo, fulano, a Dilma, que foi quem mais recebeu contribuição, está fazendo um programa popular, democrático e não se submetendo às empresas. Não é porque a empresa contribuiu que o governante vai se submeter. Os deputados que eu vejo aqui, os senadores, a maioria não estão submetidos à empresa. Tem corruptos? Tem. Esses nós temos que pegar. Agora, você não pode, dando exemplo, digamos que numa igreja X, um pastor foi preso porque cometeu um crime. Então, a igreja é culpada? Claro que não. Claro que não. A culpa é daquele, é do corrupto. Quando a gente generaliza, a gente não combate o centro, o foco do que é a corrupção. Então, qual é a proposta que eu vejo do Marlon, a dificuldade dela? Ela fica no meio do caminho, não tem coragem de defender o financiamento público. Eu acho que o certo é o financiamento público de campanha. Agora, porque aí você afasta o financiamento privado. Agora, na comissão, ainda não foi Não tem nenhuma diferença se o financiamento é privado, se é empresa ou se é indivíduo. Não tem nenhuma diferença. Porque aí, então, quer dizer que eu então organizo uma campanha e consigo 50 mil doadores para um candidato. Então, eu vou ser o financiador daquele candidato. Eu não partilho dessa tese. Eu estou dizendo que não resolve o problema. O senhor acha que é possível pulverizar essas doações em pessoas físicas e injetar o dinheiro da mesma forma? Qualquer um de bom senso sabe disso. Deputado, o senhor defende o financiamento público. Agora, na comissão, no grupo de trabalho, até o momento, o senhor acha que essa é uma tendência? Ou ainda é difícil dizer? Não. Ainda há muita divisão? Eu acho que dificilmente passará na sociedade e dificilmente passará no grupo, dificilmente passará na casa. Por quê? Eu acho que a posição nossa que eu defendo é minoria, que é o voto em lista
e financiamento público. Por que voto em lista? Eu sou contra a coligação. Eu acho que nós temos que acabar as coligações proporcionais. Temos que acabar as coligações proporcionais e ter frentes ideológicas. Então, se 5 partidos, 3 partidos constituem uma frente, tudo bem. Mas essa frente vai valer por toda a legislatura, não só vai ter um único líder aqui na casa, é o líder da frente. Vai funcionar como se fosse um partido, é a frente, e não coligações eleitoreiras que têm objetivo apenas de eleger deputado independente do que eles defendem. Isso eu sou totalmente favorável a acabar. Agora, acho que o sistema ideal seria voto em lista, porque aí o partido apresenta o seu programa e o povo vota no partido e o mandato é do partido, e financiamento público, agora, deputado, porque aí você tira o financiamento privado. Agora, essa conversa de você dizer, não, pode ter financiamento privado, contanto que seja de indivíduos, isso é bobagem. Deputado, quando o senhor fala em voto em lista, há muita gente que contra-argumenta dizendo o seguinte, mas olha, voto em lista, você acaba mantendo o que se convencionou chamar dos caciques do partido, o partido vai indicar aqueles que apenas que ele quer, que são do interesse dele, e fim. Esse argumento, ele é válido? Ele tem o seu peso ou não necessariamente? É válido, mas como é que se quebra isso, deputado? É válido, mas você acha que não tem cacique de partido hoje? Você acha? Então, o problema que eu estou... Desde o começo, quando nós debatemos voto aberto, eu acho que as pessoas têm que aprofundar um pouco mais. Não pode ficar na aparência, no debate superficial. O problema do cacique de partido, você vai acabar com você definindo o seguinte. Primeiro, acaba as coligações proporcionais. Segundo, o que vale de referência é o voto que o povo deu na urna e não movimentação de deputados. Por exemplo, você cria um partido teve uma eleição hoje, aí amanhã você cria um partido com 100 deputados. O deputado leva o tempo de televisão, leva o fundo partidário. Criar partido é livre, cada um pode criar. Só que para ter fundo, tempo de televisão, fundo partidário, tempo de televisão, espaço de liderança na Câmara, tem que valer o resultado das urnas. Aí você começa a minorar a movimentação de caciques e valer cada vez mais a vontade popular. E não se o voto é em lista, ou se o voto é proporcional como é hoje, ou se o voto, ou na forma que é o voto, ou se o voto é majoritário, nenhuma dessas alternativas acaba cacique. Deputado, o Camargo pergunta o seguinte, existe a possibilidade de ser adotado o voto distrital? Camargo, vamos pensar no Brasil. Eu sei que muita gente diz, não, o voto distrital é bom porque eu chego lá e elejo o meu eleitor. Primeiro, voto distrital só tem condição de ser implantado de forma absoluta se aqui for um homem um voto. Você tem Roraima, por exemplo, que tem 400 mil eleitores, tem São Paulo, que tem 33 milhões de eleitores. São Paulo elege 70 deputados, Roraima elege 8. Então, mais ou menos, em São Paulo você precisa de 500 mil votos para eleger um deputado e em Roraima você precisa de 50 mil votos ou 40 mil votos para eleger um deputado. Então, você tem uma diferença de 10 vezes. Como é que e o estado de Roraima é igual ao estado de São Paulo. Como é que você faz um voto distrital em Roraima? Você vai ter distrito que vai ter 1.000 eleitores. Em São Paulo você vai ter distrito que vai ter 1 ou 2 ou 3 milhões de eleitores. Então, a eleição é totalmente diferente. Num distrito com 1.000 eleitores, se chega uma pessoa com muito dinheiro, ele se elege deputado mais fácil do que num distrito com 1 milhão de pessoas. Então, o voto distrital na Europa, que muita gente que está lá está questionando, se dá numa situação de grande homogeneidade. Então, você pega a França, por exemplo. A Guiana Francesa, que é a nossa vizinha, só elege um deputado. O mínimo lá é 1. Então, no distrito, aqui o mínimo é 8. Então, você tem uma distorção grande. Como é que você faz distrito num país assim como o nosso país, com essa diferença? Mas eu admito que, como minha posição não é majoritária do voto em lista, a gente caminhar para uma situação mista.
de ter uma parte de voto em lista, uma parte com distrital, mas o distrito grande, para eleger 3 a 4 deputados e não só um. Não fica confuso para o eleitor, deputado, entender essa fórmula mista, como o senhor falou? Não, porque ele chega na hora diferente da votação do nosso querido Marlon. Não vai ser a votação em 2 turnos. O cidadão chega lá, vota no distrito dele, no distrito eu voto em fulano, na lista eu voto em Beltrano, eu voto em tal partido. É na hora. Não pode você definir quantos votos vai ter, quantos parlamentares vai ter cada partido e um mês depois ou 15 dias depois você votar todo mundo para interferir um na lista do outro. Imagine que confusão. Deputado, nós temos hoje registrados no Tribunal Superior Eleitoral 30 partidos políticos. O mais recente foi criado há 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses. Tem partido político demais? Porque, por exemplo, Antônio José, uma das coisas que ele propõe é a redução do número de partidos políticos. É possível fazer isso já nessa reforma política? É possível se nós fizermos o seguinte. Primeiro, estabelecermos uma cláusula de desempenho. Dizer o seguinte, o partido só tem direito à liderança, espaço, a tempo de televisão, a fundo partidário, se ele tiver um número X de votos no Brasil. Agora é livre a criação do partido, cada um cria o seu. E há mais a caminho. Mas só pode se o povo chancelar. Só pode ter dinheiro, só pode ter tempo de televisão se o povo chancelar. Segundo, acabar as coligações proporcionais. Aí você restringe. Porque toda vez que você faz uma proposta, a Câmara e o Senado aprovaram uma cláusula de desempenho. O Supremo derrubou porque a forma como foi aprovada estava errada. O Supremo não derrubou porque era contra ou porque era anticonstitucional, mas sim porque a fórmula que foi aprovada estava errada. Nós podemos aprovar uma outra fórmula, mas essa não é uma discussão simples, essa é uma discussão complexa. A outra coisa é que nós temos que ser um pouquinho tolerantes com o nosso país. O Brasil tem só 25 anos de democracia. Os Estados Unidos têm mais de 200. Então, nós temos aí democracia, quase uns 300 anos na Inglaterra, que foi aumentando com o parlamentarismo, com a diminuição do poder do rei lá na Inglaterra. Então, nós temos uma experiência pequena. Então, nós estamos aprimorando a democracia brasileira. Deputado, só gostaria de lembrar que além da participação pelo videochat, nós também podemos receber perguntas pelo 0800 619 69, 0800 69 69. Essa ligação é grátis, pode ligar e mandar a sua pergunta. Nesse momento, 11 horas e 44 minutos. E o Guilherme pergunta o seguinte, deputado, diz o seguinte, que o Congresso tem dificuldade em votar temas espinhosos. O que faz o senhor acreditar que será possível aprovar essa reforma política? Guilherme, você me desculpe, mas eu sei que todas as pessoas queriam que a gente concordasse com o que é dito. O Congresso não tem dificuldade de aprovar temas espinhosos. Nós temos aprovado aqui muitos temas espinhosos. Historicamente, esse Congresso já cassou presidente da República, já cassou deputado, já aprovou leis difíceis, que no começo era difícil. Hoje todo mundo elogia o Bolsa Família, mas nós aprovamos aqui o Bolsa Família. Esse Congresso aprovou a reforma da Previdência, aprovou o FUNPRESP, que foi um enfrentamento grande, já negou, recentemente, inclusive, foi votado uma PEC, que eu não posso, não quero entrar agora no mérito, mas a PEC 37 foi votada recentemente. Então, o Congresso vota temas... Hoje está pautado o voto aberto. Está pautado, se vai ser aprovado ou não, nós não sabemos, aberto para tudo. Não sei se o resultado será o melhor para o Brasil, mas está pautado hoje. Então, nós votamos temas espinhosos, só que tem que ser bem trabalhado, tem que ser melhor trabalhado. Eu acho que a reforma política é um dos temas mais espinhosos para ser aprovado na sua inteireza, porque a mudança do sistema eleitoral, como eu disse, esse sistema eleitoral está vigindo no Brasil desde 1945. Teve uma ditadura militar a partir de 64.
e uma Constituição em 67. Teve o Ato Institucional número 5. Teve a Constituição Democrática, que foi a mais democrática da história do nosso país, de 88, e não mexeu no pilar básico do voto proporcional de partidos para eleição de deputados. Houve nesses anos, de 45 para cá, diversas mudanças. Diversas. Aliás, a idealização desse sistema começou na década de 30. Fizeram um sistema meio atrapalhado, que só teve uma vez. Depois veio o Estado Novo, aí acabou com tudo. Depois veio a Constituinte, lá em 45, que estabeleceu essa votação que nós temos hoje. Era outra divisão, eram outras situações, mas a base era mais ou menos a mesma. Então, o povo brasileiro está acostumado a votar, está acostumado a escolher deputados nesse sistema. E nesse sistema, nós vimos o nosso país sofrer grandes mudanças. Então, não é certo que não se enfrenta questões, entendeu? Pode não enfrentar aquelas que a gente quer. É como um time de futebol, que é mais simples de ser escalado, mas a pessoa diz, não, se eu fosse o técnico, eu faria isso. Eu acho que milhões de brasileiros dizem, não, se eu fosse deputado, eu faria isso. Quando a gente senta na cadeira, é que a gente toma noção do tamanho das dificuldades. Deputado, o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral defende de forma veemente que as mudanças da reforma política sejam válidas já para as eleições do ano que vem. Vamos ver por quê. Nós conversamos com parlamentares de vários partidos, do governo, da oposição, e vários nos dizem que sim. Vários nos dizem que sim, há tempo. Basta que o Congresso priorize isso. Por que não parar por 15 dias no mês de setembro, a Câmara dos Deputados, para tratar exclusivamente desse, que certamente é o mais importante ponto de pauta, a mãe de todas as reformas, como sempre falamos. Todos sabem que a mais importante das reformas é a política, é a mãe de todas as outras, a porta para todas as demais. Então é por isso que nós acreditamos que sim, é possível. A Câmara e o Congresso como um todo só não farão se não quiserem. Há um debate que se estende pelos últimos 20 anos. Não há tema não discutido no Congresso sobre a reforma política. Então ninguém pode alegar pouco tempo para debater. Agora não é mais hora de debater, agora é momento de decidir. Falta só vontade política. Se houver vontade política, tempo haverá de sobra para fazer a reforma política ainda para 2014. Deputado, afinal de contas, dá ou não dá tempo? Olha, eu acho que a gente precisa tomar cuidado com teses extremistas e totalitárias. Vamos pegar a lei do ficha limpa. Demorou 1 ano e pouco para colher as assinaturas. E tramitou aqui na casa por mais de 1 ano. Qualquer lei, ela precisa ser bem debatida. Você imagina se a gente dissesse, não, vamos aprovar agora tudo, 10 dias eu aprovo tudo. Aí aprovasse o seguinte, financiamento só com empresa e vamos aumentar o número de deputados para 1.000, vamos aumentar o número de senadores para 500, vamos gastar dinheiro com tudo e ninguém vai mais ouvir o povo. Isso é uma reforma política também. Ninguém defende isso, mas eu estou dizendo. Então, se for aprovada aquela que eu quero em 10 dias, eu aceito. Se for aprovado outra que eu não queira, eu não aceito. Aí é errado. Mas não é assim que se faz um país. Não existe na história do mundo, mesmo em épocas de guerra, você depois da guerra, vamos pensar, nós tivemos uma ditadura militar, 64. Nós tivemos uma eleição já no colégio eleitoral, mas de um civil. E somente a eleição de um civil, e somente depois, somente em 88, nós fizemos a Constituinte. E nós passamos na Constituinte 1 ano debatendo até definir uma posição, uma proposta. Ali é um momento de crise, ali era um momento de ruptura. Nós tivemos a Segunda Guerra Mundial. O Brasil era uma ditadura, um Estado Novo. Depois da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos um processo democrático de eleição e tivemos também uma Constituinte, naquele momento de ruptura.
Agora, nós estamos debatendo a reforma política e tem eu te disse, entre os internautas apareceram aqui mais de 225 tópicos. Então, se a gente disser, não, vamos escolher um e vamos fazer. É simples, mas a vida não é simplória assim, é complexa. A outra coisa, não é correto você mudar um jogo no meio do jogo. Não é correto, não é democrático, não faz bem para o país. Nós vamos ter eleição parlamentar e para executivos em 2014. Se nós, a toque de caixa, estabelecermos um outro modelo, a toque de caixa, a população vai ter dificuldade de entender, o sistema judiciário vai ter dificuldade de entender, os políticos vão ter dificuldade de entender. Quem disse que o resultado vai ser melhor? Esse não foi um pedido da presidente Dilma Rousseff, deputado? Veja, mas a presidente Dilma Rousseff pediu o plebiscito. E pediu um plebiscito com 5 perguntas. Dessas 5, só tem uma no que o PT fez. Vamos discutir a coisa como ela é, certo? Porque a gente pode fingir para o povo e mentir também. Não é meu caso. Não me convidem para mentir, para fazer de conta, para apresentar situações fáceis. Porque chega aqui, o cara diz, deixa comigo, eu vou fazer. Chega lá, não faz. Ela botou 5 itens. Suplente de senador, voto aberto, eu até já esqueci. Isso, eu não me lembro, mas havia perguntas complexas 5 ali. itens. Não, complexo 5 itens. Podia ser. Sim. Podia ser, vamos fazer um plebiscito se o povo quer suplente de senador ou não. Não é. Vamos fazer se o povo quer ou não. Vamos fazer um plebiscito. Se o povo quer suplente de senador ou não. Mas nós não fizemos. O PT aqui apresentou com 3. Esses 3 itens, nós encaminhamos aqui, eu já assinei o plebiscito. Está tramitando. Tem regra. Não existe assim, não, vamos fazer fora da regra. Quando é para me agradar, fora da regra vale. O problema da democracia é esse, a regra tem que valer para todos. Quando é para me agradar, tem uma regra, e quando é para me agradar, tem a mesma regra. E quando é para agradar os internautas, também é a mesma regra. É difícil as pessoas entenderem, algumas pessoas entenderem isso. O povo, eu tenho certeza que entende, porque o povo tem um senso da democracia e sabe votar e sabe escolher. Deputado, nós só temos mais 11 minutos de videochat, então eu queria pedir ao senhor um pouquinho mais de agilidade na resposta para ver Muito se a gente bem. consegue responder uma maior quantidade possível. Quem eu não responder, depois eu vou responder por A gente escrito. envia, a gente sempre Você envia me e avisa respondo. aos internautas. Vamos ver agora, o Devanir de Santo André diz o seguinte, pergunta o seguinte: qual momento a população vai poder opinar a respeito da diminuição da quantidade de partidos políticos? Devanir, esse é um sentido. Eu desconfio que eu conheço esse Devanir de Santo André, se for o que eu estou pensando. Se for o que eu estou pensando, eu conheço. Mas se não for, tudo bem. Esse é uma preocupação grande. Eu acho que a população opinou e há um sentimento grande aqui na casa de nós criarmos regras democráticas que permitam os internautas, que permita o povo reduzir os partidos, e permita as pessoas que queiram construir partidos construírem, mas com democracia, sem ser essa quantidade de partidos que muitos não têm uma ideologia. A Nicole quer saber o seguinte: deputado, o grupo de trabalho marcou para 19 de setembro. Só um minutinho, deputado, porque as perguntas 19 de chegam setembro, para decidir o sistema eleitoral. Pois é, sistema eleitoral. Por que não começar com temas mais simples, na opinião da Nicole, como, por exemplo, reeleição e fim das coligações? Nicole, na quinta-feira passada, nós discutimos exatamente esse tema que você sugeriu. Discutimos reeleição e fim de coligação. Mas pegamos mais a reeleição, que eu percebi a maioria dos deputados falaram contra a reeleição, mas muitos em dúvida. Mesmo esses temas simples dependem do sistema eleitoral. Por exemplo, se você faz voto em lista com financiamento público, você pode ter um tipo de coligação. Você vota em lista, você já acabou as coligações. Se você faz
o sistema como é atual, você pode discutir coligação. Então, não é simples, porque uma coisa está imbricada na outra. O Gladson pergunta o seguinte: a reforma eleitoral vai acabar com o coeficiente eleitoral? Ele diz que acha inadmissível um político ser eleito com menos votos do que outro, só porque outro, que era o cabeça da coligação, recebeu um número muito grande de votos e sai arrastando aqueles outros candidatos. Gladson, esse é um problema a ser discutido. Agora, o coeficiente eleitoral ele varia de estado para estado. Tem deputados que estão propondo um mínimo, porque já teve deputado que foi eleito aqui com pouquíssimos votos, se eu não me engano, até com 2 votos já foram eleitos. Então, tem deputado que está propondo que, mesmo que mantenha a proporcionalidade, você estabelecer um piso para um cidadão poder ser eleito. Agora, nós temos uma disparidade imensa, né? Que é a situação de São Paulo, como eu disse, com Roraima, mas serve para comparar com Acre, pode comparar com Sergipe, pode comparar com Rondônia, pode comparar com Brasília. Então, que é uma disparidade imensa de número de eleitores. Então, toda vez que a gente tenta botar um piso, você tem que pensar na situação concreta do país. Mas o fato é que, quando nós acabarmos a coligação, a disputa eleitoral será mais ideológica, porque são as frentes partidárias e os seus programas Deputado, que vão estar em questão. Olha como, quando a gente discute reforma política, vários assuntos, como você diz, podem até não estar sendo tratados nesse momento, mas relacionados acabam surgindo. O Pedro Rogério pergunta o seguinte: na proposta da reforma política, os senhores estão trabalhando algum remédio constitucional a fim de barrar as ingerências do Supremo Tribunal Federal? Essas decisões podem causar danos irreparáveis ao Estado Democrático de Direito. Olha, o Estado Democrático de Direito, quem foi que perguntou? Foi o Pedro Rogério. Pedro Rogério, você tocou num ponto extremamente importante. O Estado Democrático de Direito pressupõe 3 poderes fortes: o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. O Legislativo é um poder dividido em 2 partes, uma que representa os estados e outra que representa o povo. O que representa o povo, que é a Câmara, é o poder mais devassado, mais aberto, mais transparente e, no meu ponto de vista, mais democrático, que sofre mais as pressões e são legítimas. Nós encaramos como legítimas as pressões que o povo faz sobre a Câmara. Então, este poder, junto com os demais, tem que ter a harmonia, a independência e a força. O Poder Legislativo está na força de fazer o arcabouço, melhorar o arcabouço jurídico do país, fiscalizar o governo, fiscalizar o judiciário e também se autofiscalizar. Debater o orçamento, como é que vão ser os gastos e aprovar o orçamento da União e dos outros poderes. O Poder Judiciário cumpre o seu dever constitucional de decidir pela Justiça e, no caso do Supremo, preservar a Constituição. Então, eu não vejo problema quando o Poder Judiciário decide, a partir de uma decisão errada ou anticonstitucional do Executivo ou do Legislativo, eles restabelecem o equilíbrio para a democracia. Eu sei que muitos deputados não gostam que eu fale isso, mas é papel constitucional do Poder Judiciário preservar, e do Supremo em particular, preservar a nossa democracia e preservar a Constituição. Eles defendem a Constituição. O que houver lacuna legislativa, o Judiciário pode decidir, porque sempre terá lacunas legislativas. O errado é quando um poder tenta interferir no outro. Faltam 5 minutos para o final do nosso chat, deputado, do nosso vídeo chat. É uma pena. É uma pena. O Sérgio, olha como são as coisas, o Sérgio pergunta o seguinte: e sobre a reforma do regimento interno da Câmara dos Deputados? É justo somente projetos consensuados entre os líderes irem à pauta? O consenso não teria que ser pelo voto da maioria? Não existe isso no regimento. A pauta da Casa é definida pelo presidente da Câmara. Eu sou defensor da mudança do regimento da Câmara. Sou presidente, inclusive, de uma comissão no Congresso Nacional que está mudando o regimento do Congresso Nacional, que é o regimento comum, Câmara e Senado.
E já falei várias vezes, inclusive já conversei com o presidente Henrique, para nós constituirmos uma comissão aqui para mudar o regimento. Eu defendo, inclusive, que a gente mude o regimento com um acordo para começar a valer para a próxima legislatura. Porque quando a gente diz, vou mudar para já, aí entra os interesses do já e acaba não fazendo nada. Se você mudar para a próxima, você já mudou para a próxima. Então, eu defendo essa mudança, mas não tem isso no regimento. Tem muitas coisas anacrônicas. Essa não tem. Quem define a pauta é o presidente. Às vezes o presidente diz, não, eu vou ouvir o colégio de líderes. Mas a maioria pode definir a pauta da casa se fizer um requerimento assinado e aprovado pela maioria em plenário. Só que não é fácil constituir maioria para definir uma pauta. Então, é por isso que o presidente é quem faz a pauta da casa. Última pergunta de resposta rapidíssima, deputado. O Guilherme quer saber o seguinte. Ele afirma, a base do governo estava criando problemas. Como estão as articulações com ela e com a oposição? Todos estão, de fato, empenhados em votar a reforma política? Olha, eu sou daqueles... Tem um problema, inclusive, às vezes, do PT por falar isso. Eu acho que na base do governo nós temos que usar, na matemática, a soma e a multiplicação, e não a divisão e a subtração. Eu acho que a base do governo tem ajudado bastante o governo. Um problema ou outro que cria é próprio da democracia, porque é uma aliança entre partidos diferentes e que pensam diferentes. E nós não podemos ser totalitários de achar que só presta aqueles que pensam igualzinho a nós. Todos estamos somando para dar base de sustentação à presidente Dilma para fazer uma política de desenvolvimento econômico, criação de empregos, distribuição de renda. Isso é o que vale. Divergências na base, acho que nós temos que encarar como natural. E no caso do Brasil, nós temos uma grande sorte. A própria oposição do Brasil é uma oposição de caráter democrático. Nós não vemos extremistas antidemocráticos querendo arrebentar o governo, fazendo oposição ao país. Nós temos oposição ao governo, mas não temos oposição ao país. E isso é um dado muito bom para o nosso Brasil, para o nosso país. Deputado Cândido Vacarezza, infelizmente o nosso tempo terminou. Muito obrigada pela sua participação, pelos seus esclarecimentos. Olha, esse foi o videochat sobre propostas do Grupo de Trabalho da Câmara dos Deputados sobre reforma política, hoje excepcionalmente transmitido também pela TV Câmara. O videochat foi promovido pela Coordenação de Participação Popular da Câmara dos Deputados. Eu lembro aos internautas e aos telespectadores que todo esse material vai ficar disponível para vocês no nosso portal câmaranoticias.leg.br. E as perguntas e comentários serão entregues ao deputado Cândido Vacarezza. Muito obrigada, deputado, pela sua participação, muito obrigada pela sua companhia e até o próximo videochat.